Olá, amigos! Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nós que somos o grupo de estudos das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. Vamos à nossa prece. Querido e amado Senhor Jesus, é com muita alegria que mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Seu nome para mais um dia de aprendizado. Abençoa, querido Senhor, os nossos propósitos, que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações, que assim seja. Olá, meu nome é Sandra Naira, para aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, e nós somos o grupo de estudos das obras básicas, o GEOB, da Escola Espírita Francisco Xavier, e estamos estudando o Livro dos Espíritos. Um prazer receber aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez para compartilhar conosco semanalmente do estudo do Livro dos Espíritos. Aqueles que ainda não são inscritos no nosso canal, se inscrevam, curtam, assinem o sininho de notificações para que vocês possam, toda quarta-feira às 19 horas, serem avisados e poder estar aqui com a gente, estudando o Livro dos Espíritos. Nós que já estamos estudando esse livro há 5 anos, e nesse formato digital, nós retornamos à pergunta número 1 e já estamos no livro segundo do Livro dos Espíritos, que é dividido em 4 livros. Então, curtam, se inscrevam para que vocês possam conhecer o trabalho da nossa casa, a Escola Espírita Francisco Xavier, que já está com os trabalhos doutrinários acontecendo toda segunda-feira, às 19h30, de forma presencial, atendendo a todos os protocolos de segurança. Os grupos de estudos continuam ainda nesse formato aqui. Então, nós vamos lá, vamos dar prosseguimento ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. O que eu estou lendo aqui com vocês não é esse, é o Livro dos Espíritos da tradução de Sandra Kepper. Eu tenho várias traduções, vocês sabem. Para que, Sandra? É tudo o mesmo livro, são as mesmas perguntas, mas a tradução é diferente. Eu gosto de estar, inclusive, trazendo aqui para que vocês possam ver que nós temos várias traduções. A última que nós chegamos até a pergunta 1019, a gente fez com a tradução de Herculano Pires, que é uma das minhas prediletas. E agora eu estou lendo com vocês aqui a de Sandra Kepler, que tem a introdução de Hermínio de Miranda, que também quem me conhece já sabe que eu amo Hermínio de Miranda, e teve o aval de Hermínio de Miranda, tô dentro. Então, vamos dar prosseguimento ao nosso estudo, que eu já falei demais. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, nós estamos no livro segundo do Mundo Espírita, ou dos Espíritos. Nós já tratamos nesse capítulo 1º do livro segundo, que o capítulo 1º tem o título Dos Espíritos. Nós já vimos o item Origem e Natureza dos Espíritos, Mundo Natural Primitivo, Forma e Ubiquidade dos Espíritos. Quem quer saber o que é ubiquidade, vai lá no vídeo da semana passada. E hoje nós vamos iniciar o item Perispírito, que começa com a pergunta de número 93, que Kardec vai perguntar aos espíritos: vive o espírito propriamente dito sem cobertura alguma, ou como pretendem alguns, envolto por uma substância qualquer? Então, Kardec quer saber, né? Porque
algumas pessoas já se tem a informação, lembrando que essa pergunta aqui é a época de 1857, que os espíritos são cobertos por alguma coisa, não é uma luz, não é uma coisa abstrata. E aí, nesse item perispírito, na pergunta 93, Kardec vai perguntar: o espírito vive propriamente dito sem cobertura alguma, é só uma luz, uma energia, ou como pretendem alguns, envolto por uma substância qualquer? Vamos lá ver a resposta dos espíritos. O espírito é envolto por uma substância vaporosa para o seu conceito, todavia muito densa para nós, suficientemente vaporosa, contudo, para que o espírito possa elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde quiser. Essa foi a resposta dos espíritos e, como vimos, Kardec faz a pergunta, coloca a resposta dos espíritos e em algumas perguntas ele faz comentários. Essa tem comentário. Comentário de Kardec. Como o germe de um fruto é envolvido pelo perisperma, da mesma forma, o espírito, propriamente dito, é envolvido por um envoltório que, por comparação, podemos chamar perispírito. Então, Kardec pergunta se o espírito tem algum tipo de cobertura ou se vive solto, ou se é envolto por uma substância qualquer. Os espíritos dizem que sim, que é envolvido por uma substância que é, para o nosso conceito, vaporosa. Todavia, para ele, os espíritos, ainda muito densa. Mas é suficientemente vaporosa essa substância que permite que o espírito possa elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde quiser. Ou seja, é como se os espíritos estivessem dizendo: o espírito se utiliza de um corpo que, embora para nós espíritos ainda seja muito denso, para vocês é como se fosse um vapor, algo muito sutil. Sutil de uma forma que permite que os espíritos possam se elevar na atmosfera, ir de um lugar por outro, transpor a matéria densa. Para nós é sutil, é vaporoso, só que para os espíritos ainda é denso. Por isso que quando nós estamos na dimensão espiritual, em desdobramento, lá, nós temos a impressão que o corpo lá, esse corpo vaporoso, é como se fosse o corpo físico. Mas para os espíritos, principalmente aqueles que já têm uma evolução maior, esse perispírito, que é de uma matéria bem fluida para nós encarnados, é ainda muito denso. É como se fosse ainda o corpo material que nós utilizamos, só que é o corpo material da dimensão espiritual. E Kardec, na sua explicação, desculpe que ele não explica o que os espíritos responderam, mas no seu comentário, complementando o que os espíritos disseram, para facilitar para a vida da gente o nosso entendimento, ele vai dizer que assim como o germe do fruto, a sementinha lá, tem o perisperma, que aí nós vamos ver aqui no dicionário o que é que diz, né? Que é o tecido que se forma em certas sementes. Cadê, Sandra? Travou aqui. É uma substância, uma fina membrana que envolve o embrião e o endosperma de uma semente. Então, Kardec vai dizer, assim como a semente tem uma cobertura finíssima, uma
membrana que a envolve, que se chama cadê, Sandra? Perisperma. O espírito vai ter esta membrana, aí ele cunha o nome de, como na semente, no embrião da semente é perisperma, ele vai cunhar perispírito, que seria esta membrana, esta cobertura com que Kardec pergunta aos espíritos, que vai revestir o espírito para que ele tenha expressão. Então, enquanto nós estamos encarnados, nós somos espírito enquanto essência, a energia, a potência do viver. Nós temos um perispírito, que é o corpo espiritual, que se assemelha ao corpo físico, pois o corpo físico tem como molde o perispírito e o corpo físico. Então, é uma tríade: espírito, perispírito e corpo físico enquanto nós estamos encarnados. Desencarnamos, deixamos o corpo físico, ficamos com o corpo perispiritual, o perispírito, que é essa cobertura que para nós é sutil, de uma matéria sutil, vaporosa, mas que para os espíritos não é, muito densa, que é o corpo que nós vamos utilizar na dimensão espiritual. Mas vamos lá na pergunta 94, continuando no item de perispírito. O que é que Kardec vai perguntar? De onde o espírito extrai esse envoltório semimaterial? Porque os espíritos já disseram que é de uma matéria, para nós, vaporosa, que é uma matéria mais sutil. Foi a resposta 93. Aí Kardec complementa. Então, de onde ele extrai o material para essa cobertura, para esse envoltório, para esse perispírito? Resposta dos espíritos: do fluido universal de cada globo. Desculpe, peguei um pedaço da outra resposta. Do fluido universal de cada globo. É por isso que ele não é o mesmo em todos os mundos. Ao passar de um mundo para outro, o espírito troca esse envoltório, como os homens trocam de roupa quando vão para, por exemplo, estamos num lugar quente, usamos uma roupa mais fresca. Vamos para um lugar frio, trocamos por uma roupa mais que vai nos aquecer. Estamos num lugar muito frio, usamos uma roupa mais quente, mais roupa. Vamos para um local de calor, mais arejado, usamos roupas mais leves. Então, a resposta que os espíritos dão para a pergunta de Kardec, de onde o espírito extrai esse envoltório, o material que vai formar esse perispírito, resposta dos espíritos: do fluido de cada globo. Ou seja, onde o espírito está encarnado, é deste lugar onde ele está encarnado, desse planeta, que ele vai tirar os fluidos para compor, plasmar, formar o seu perispírito. Por isso que não é o mesmo. Nós que estamos habitando, reencarnando no planeta Terra, o nosso perispírito contém os fluidos desse globo. Espíritos que habitam em outros orbes, em outros globos. O perispírito dele tem a composição do fluido destes mundos onde eles estão. Por isso que, se formos habitar, sair de um mundo para outro, vamos ter que formar, plasmar outro perispírito com os fluidos do local para onde iremos. Por isso os espíritos dizem, é como se trocasse
de roupa, de vestimenta. Assim como os homens trocam de roupa, os espíritos, ao passar de um mundo para outro, troca de perispírito. Se for para um mundo melhor, superior à condição do que ele está, ele vai plasmar uma vestimenta, um perispírito mais fluido, melhor. Se for para um planeta inferior ao do que estava, vai plasmar um perispírito, uma roupa que vai utilizar na dimensão espiritual mais densa. Então, assim como o homem troca de vestimenta, o espírito também troca de envoltório se passar de um mundo para outro. Pergunta número 94. Voltando até aqui, já vimos que o espírito utiliza-se de um envoltório que é... Cadê? Para nós, como uma matéria, para nós enquanto estamos encarnados, sutil, mas para os espíritos, principalmente quanto mais elevado, é ainda muito denso. E que esse envoltório, na pergunta 94, vimos que ele vai constituir, ele vai formar dos fluidos do planeta aonde ele estiver vinculado, seja encarnado ou desencarnado, porque não é só quando está encarnado, não. O espírito estando na dimensão espiritual do planeta Terra, os fluidos desse perispírito é do planeta Terra. Se ele mudar para outro, ele vai constituir um novo envoltório com os fluidos daquele mundo para onde ele irá. E aí a pergunta 94, que foi de onde extrai esse envoltório, tem uma complementação, que é a 94A, que o Kardec vai dizer: assim sendo, quando os espíritos que habitam os mundos superiores, ou seja, têm um perispírito muito mais fluido, muito mais purificado, eles tomam um perispírito mais grosseiro, ou seja, está lá no mundo divino ou feliz, um perispírito muito mais sutil, porque os fluidos são deste mundo. Precisa vir ao planeta Terra para auxiliar, para vir fazer alguma tarefa, em alguma missão, vai ter que tomar um perispírito mais grosseiro para poder estar aqui? Resposta dos espíritos: é necessário que revistam-se de sua matéria, como já havíamos dito. Então, espíritos que estão em condições elevadas e que já habitam esferas, dimensões, mundos superiores, toda vez que precisam vir aqui nos auxiliar, tem que plasmar um perispírito mais grosseiro, mais denso, compatível com a condição que o nosso planeta ainda se encontra. Essa foi a pergunta 94A, complementando a pergunta de Kardec, de onde eles tiram os fluidos para formar esse corpo perispiritual, que é do mundo onde eles estão vinculados. Aí Kardec pergunta, 94A, então quando vem de um mais denso para um planeta, de planeta sutil para um mais denso, sim, tem que plasmar um envoltório que seja compatível, seja mais grosseiro. E aí, na pergunta 95, que é a última desse item, perispírito, do capítulo 1º do livro 2º, é: o envoltório semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível. Este corpo, esta membrana, que seria o perispírito, esta
forma que envolve, que é o envoltório que vai servir ao espírito, tem que é semimaterial, porque já vimos que é como se fosse vaporoso para nós, mas ainda é uma matéria, só que uma matéria muito mais sutil. Kardec pergunta: esse envoltório semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? A gente pode perceber isso aí? Porque lembre-se que eles estão falando que para nós, quando estamos encarnados, isso é como se fosse vaporoso, como se fosse algo etéreo. Então, Kardec pergunta, então, dá para perceber, para ver, tem condições? Tem uma forma? Como é isso? Os espíritos respondem, sim, uma forma do arbítrio do espírito, e é assim que ele lhes aparece. Algumas vezes, seja em sonhos, seja em estado de vigília, podendo tomar uma forma visível e até mesmo palpável. Então, esse envoltório, esse corpo perispiritual, tem uma forma? Tem. Pode ser percebida? Pode. Que forma é essa? A forma ao arbítrio do espírito. A vontade que o espírito tem, essa forma vai aparecer. Então, por exemplo, pode ser uma última encarnação que o espírito teve e ele mantém esse perispírito com esta mesma forma, por sua vontade, da última encarnação que teve. E quando aparece para nós, ele vai aparecer com esta forma, seja em estado de vigília, ou seja em sonhos, ou seja, quando nós nos encontramos com o espírito, quando estamos em desdobramento nos sonhos, nós podemos ver o espírito com a forma que ele deseja, ou quando está encarnado, tanto podemos ver como pegar, porque ele pode condensar para fazer com que esta forma se torne palpável. Olha que coisa fantástica. Por isso que a gente diz assim, eu vi meu avô que desencarnou, ele estava ótimo, ele estava igual como eu me lembro aqui, do mesmo jeito, o mesmo cabelinho. Por quê? Porque o espírito, aquele que foi avô, quando ele aparece ou quando ele tem contato nesse momento de desdobramento ou no sonho, ou até quando ele aparece, quando aquela pessoa com quem ele quer manter contato está acordado, ou seja, está em estado de vigília, mas ele se faz perceber, ele se apresenta com a forma que ele escolhe. Isso a gente vai ver em outras partes do livro, que são essas propriedades do corpo espiritual. Então, esse perispírito, que é o item que nós estamos estudando, que é este envoltório que o espírito se utiliza, que é fluido, vaporoso para nós, mas que é uma matéria mais sutil, mas ainda densa para os espíritos, tem forma, tem densidade, e o espírito escolhe como ele quer plasmar, utilizar esse corpo, e ele usa para plasmar e fazer isso dos fluidos do planeta a qual ele está vinculado, independente de estar encarnado ou desencarnado. Porque quando estamos encarnados, estamos utilizando esse perispírito que nós, espíritos, utilizamos na dimensão espiritual para plasmar o corpo físico, como forma do corpo físico. Desencarnamos esse corpo orgânico que teve como molde
o corpo perispiritual, os seus elementos se decompõem e voltam para o planeta, passamos a utilizar apenas o perispírito, porque ele perde a vinculação com o corpo físico. Então, deixou de ser espírito, essência, perispírito e corpo físico. Corpo físico, quando desencarnamos, deixa de existir, ficamos espírito e perispírito. Precisamos ir para outro orbe, para outro planeta, para outra dimensão. Vamos plasmar, formar outro perispírito que seja compatível com este novo orbe, este novo lugar que iremos. Se for mais sutil, um corpo perispiritual mais sutil. Se for mais denso do que estamos, um corpo perispiritual mais denso. Ok, meus amores? Tá correndo esse estudo, não tá, gente? Já fechamos o item perispírito. Foram 4 perguntas, a 93, a 94, a 94A e a pergunta 95. Então, ficamos por aqui hoje, fechando o item perispírito do livro 2º do Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 1º, 2 Espíritos, item perispírito. Semana que vem, que nós estamos aqui semanalmente, sempre às quartas-feiras, às 19 horas, nós vamos ver o item diferente ordem de espíritos. Que legal! Que ordens serão essas? A gente vai ver na semana que vem, a partir da pergunta número 96. Lembrando que os nossos estudos sempre acontecem às quartas-feiras, às 19 horas. E para que vocês não percam, vocês se inscrevam no canal, curtam, toquem no sininho de notificações para toda quarta-feira, às 19 horas, vocês serem avisados e poderem estar aqui estudando com a gente o Livro dos Espíritos. Nós que somos o grupo de estudos das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. Ok? Vamos orar? Querido e amado Senhor Jesus, é com muita alegria que nós te agradecemos por essas reflexões. Que possamos, Senhor, utilizá-las nesse nosso aprendizado atual. Que o seu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Um beijo a todos, um beijo especial para Maria Cristina e seu Miguel, que estão sempre aqui nos acompanhando, fazendo comentários carinhosos, e também no coração de todos que nos assistem, e até a semana que vem.